Você que acompanha a programação do Canal do Boi, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira. E olha, você está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas em todo o Brasil, também pela Claro, Net TV, você acompanha aí pela TV por assinatura, também Neo TV no Brasil e no Paraguai, pelo Facebook, pelo YouTube, está nos acompanhando pelo portal sba1.com. Eu gosto muito de ver pelo portal, viu? Sinceramente, eu gosto muito de ver pelo portal quando eu estou usando mecanismos de internet. E também você está nos acompanhando a partir deste momento através da TV Imaculada Conceição, que está linkada agora no Agricultura BR. Esses são os dados ou os números que eu vou trazendo agora para você. Mas fica de olho nesses números, porque eu vou falar a respeito dos dados apresentados pela Conab. E a Conab apresentou hoje, em seu 11º levantamento de safra, uma produção estimada de grãos de 253 milhões e 700 mil toneladas, uma produção recorde para o Brasil, com elevação frente aos dados que foram apresentados no mês de julho e, evidentemente, também elevados frente aos números que tinham sido apresentados pela safra 2018-2019. Veja comigo aqui como é que ficaram os números. Você tem aqui 253 milhões e 700 mil toneladas, como eu disse, alta de 4,8%. Destacamos aqui duas culturas primordiais no Brasil. A soja, que teve uma elevação na sua estimativa para 120 milhões e 900 mil toneladas, de leve, aumentou aí 140, 160 mil toneladas, e milho, que já teve uma elevação consistente nos dados da Conab, vindo agora a estimativa para 102 milhões 140 mil toneladas. Essas são as estimativas da Conab total e também para as suas duas principais culturas praticadas no Brasil. Bom, como eu disse nesta terça-feira, a Conab apresentou logo pela manhã o 11º levantamento de safra da campanha 2019-2020. E olha só, a safra brasileira de soja já era algo muito bem resolvido. A colheita já encerrou e a Conab corrigiu os números um pouquinho, ligeiramente para cima, agora em 120 milhões 940 mil toneladas está a previsão. E a Conab, como eu tenho dito, mês a mês, ela já não tem há vários meses, não vou nem contar quantos meses faz, ela não apresenta aquele quadro de oferta e demanda para a soja, apresenta para as demais culturas e para a soja não. Entretanto, trouxe números para a sua estimativa de exportação de soja. E as estimativas para exportação de soja foram elevadas de 80 milhões de toneladas para 82 milhões de toneladas. É o que nós vamos mostrar agora, falando de soja, números importantes para a oleaginosa aqui no Brasil. Veja só que eu trazia aqui o destaque da Conab em relação aos dados apresentados. Produção estimada em 120 milhões 940 mil toneladas, exportação em 82 milhões de toneladas. Essa foi a situação apresentada pela Conab nesta terça-feira, logo pela manhã. Veja só, 82 milhões de toneladas, o assédio do importador continua no Brasil, é uma situação notória que não há mais oleaginosa para a comercialização no país, e isso trouxe aquela expectativa de ter estoques da oleaginosa muito baixos ou, para alguns analistas, na prática, nenhum estoque. E foi isso que nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves. Como é que fica essa situação do Brasil em relação aos seus estoques, já que a estimativa aponta para estoque muito baixo, perto de não ter nada estocado aqui no Brasil? E ele respondeu. É sempre preocupante você chegar aí ao final da safra, né, um pouquinho antes de começar a próxima, em setembro, outubro, com níveis de estoque bem baixos, porque o Brasil não é único e exclusivamente produtor e exportador de soja. Se fosse só isso, estaria bom. Mas o Brasil também tem uma indústria de carnes vigorosa que demanda esse grão, tem um mercado interno que demanda óleo também, mas é um bom problema. As importações chinesas superaram as nossas expectativas, né? E isso
acabou ajudando muito o Brasil nesse período de pandemia. Nós estamos muito competitivos, temos o câmbio a nosso favor. E por que eu acho que é um bom problema? Você ter a demanda superando a oferta significa que a oferta tem que reagir. E a oferta reagindo é mais demanda por produção, por insumos, por áreas, gerando oportunidades de trabalho. Então é um momento de desequilíbrio que estamos passando sem dúvida nenhuma na questão dos grãos, mas eu tenho certeza que com o clima ajudando e a propensão para investimento que eu tenho visto no agricultor brasileiro, nós estamos para começar agora em setembro, quem sabe a maior safra da nossa história outra vez. Então, o professor Marcos Fava Neves, ele estava ao vivo comigo agora na live do Canal do Boi. Fizemos pelo YouTube e pelo Instagram. Você já pode acessar tanto uma mídia quanto a outra para ver na íntegra. Daqui a pouco, nessa edição do Agricultura BR, eu vou trazer a participação dele por aqui para você conferir um pouco a respeito de como foi essa live. Ele falou a respeito de cooperativismo, falou sobre inovação do agronegócio, sobre pecuária, sobre produção de grãos, sobre o sucro alcooleiro, muita coisa boa teve nessa live de hoje aqui do Canal do Boi. E o futuro das negociações de soja e milho do Mato Grosso tem excelentes perspectivas. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, a pouca oferta de grãos, somado à demanda aquecida, continuou impulsionando os preços do indicador IMEA Mato Grosso na última semana. Quem vai nos falar melhor sobre o comportamento de mercado na BR-163 no Médio Norte de Mato Grosso é o nosso convidado de hoje, consultor de commodities, Clóvis Marques. Olá, Clóvis, seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Olá, Pacheco, tudo bom? Tem pouca soja disponível no mercado aqui no Brasil, negócios aí sendo realizados acima de R$ 115 aqui na região. Ontem mesmo saíram negócios desses níveis. E como tem pouca soja disponível, quem tem soja pede o preço que quer e o comprador, dependendo da necessidade, vai pagar. Hoje já escutei que o produtor está querendo vender soja por aqui na região acima dos R$ 120. Clóvis, o aumento da tensão entre Pequim e Washington tem influenciado nas cotações futuras? Aqui no Brasil, os preços futuros estão excelentes. A soja 2021 sendo negociada a R$ 94, R$ 95 aqui na região para 2021. 89, 90 para 2022. Isso aí é influência de câmbio e compras antecipadas por conta da China, que vem buscar no mercado nacional o produto que eles precisam e que eles não, por conta da disputa com os Estados Unidos, deixam de comprar nos Estados Unidos. Apesar de que está se mostrando gigante a safra dos Estados Unidos, tanto de soja quanto de milho. Mas por conta da disputa entre China e Estados Unidos, eles vêm buscar em outros lugares. Eles deixam de lado a compra nos Estados Unidos. Clóvis, e o mercado futuro do milho? A safra 2020-21, o milho vai ser lançado a semente a partir de janeiro e fevereiro. Quanto que já tem comercializado? O mercado, eu estava falando hoje de manhã, inclusive, com as tradings, os caras estão me falando que de milho tem 98% já negociado, ou seja, tem 2% de milho para negociar ainda, talvez 5% de milho para ser negociado. Nós estamos em agosto, a próxima safra de milho do Mato Grosso vai ser em maio. Ok, Clóvis, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço e estamos aí para oferecer os melhores serviços para vocês também. Acabei de conversar com o consultor de commodities, Clóvis Marques.
De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que foi reportado por exportadores privados vendas avulsas de 132 mil toneladas de soja norte-americana para a China. Essa entrega é na campanha 2020-2021 e mesmo com toda a confusão comercial que há entre os dois países, China segue comprando soja dos Estados Unidos, até porque não tem outra origem. Brasil não tem mais soja. Esse é o assunto que a gente tratou daqui a pouco agora, com o Marcos Fava Neves, e nós falamos também disso na live de hoje. O Brasil tem pouca ou nenhuma soja para comercialização no momento. Mas os Estados Unidos vão vendendo soja. Vamos dar uma olhada como é que vem a operação na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui Chicago neste momento, agora sim nós temos a tela, com os negócios com ligeira alta, pequena alta para Chicago. Setembro, 8 dólares e 72 centes mais 4 bushel. Novembro, 8,74. Janeiro, 8 dólares e 80 centes mais 2. E março, 8 dólares e 83 centes o bushel. Aqui nós temos números leve alteração, um pouco mais altos. Eles refletem muito a estabilidade que se teve com a soja nos campos norte-americanos, depois de 2 semanas seguidas de melhora nas lavouras. Vamos saber agora como é que está o dólar comercial, assunto do Agricultura BR. Na tela, dólar a R$ 5,41, com queda de 0,99%, quase 1% de queda para a moeda norte-americana, é o que eu destaco agora no Agricultura BR. E para falar de dólar e desse mercado, nós vamos conversar com Walter Pulga Júnior, que vai nos trazer as informações a respeito do que vem acontecendo com o mercado financeiro e também, claro, com a moeda norte-americana. Pulga, obrigado pela sua participação mais uma vez. Como é que vem a situação do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Você, boa tarde a todos. Olha, o dólar ontem subiu quase 1%, vamos lembrar, chegou a ultrapassar os R$ 5,46, mas isso ocorre por conta de alguns fatores externos e também internos. Dentro do Brasil, o governo propõe ultrapassar o limite de gastos que é proibido, né, contido pela lei. Né? O ministro Tarcísio Freitas, da infraestrutura, defende um aumento do limite de gastos para combater aí a crise causada pela pandemia. Isso já fez com que a moeda disparasse de novo ontem, ou seja, o dólar subiu quase 1% frente ao real. Hoje, no entanto, a situação é um pouco diferente. Agora, R$ 5,40 mais 91, o dólar recua quase 1% e devolve boa parte dos ganhos. E por que isso acontece? Isso acontece porque nos Estados Unidos, embora haja expectativa ainda positiva de estímulos do governo americano para recuperar a economia americana, há dúvidas sobre a legalidade da decisão do presidente Donald Trump de prorrogar auxílio aos desempregados norte-americanos. Então, nós temos aí, no início da manhã, essa dúvida chegou a levar o dólar a R$ 5,48, ou seja, chegou a subir mais, embora agora esteja devolvendo toda essa alta com queda de quase 1%. Agora, vamos lembrar que hoje uma notícia trouxe movimentação no mercado. Foi o anúncio da Rússia de que ela já tem uma vacina contra a Covid-19. E isso provocou aí um avanço nas principais bolsas do mundo. Veja, nós já tínhamos bolsas na Europa em alta agora há pouco, nos Estados Unidos também em alta, na Ásia nós já tínhamos alta, exceção as bolsas da China. E o que acontece com a nossa bolsa não é muito diferente, né, Fabiano? Diante dessa situação, há vamos dizer, um movimento positivo. A nossa bolsa já chegou a 104.400 pontos. Neste momento não está lá, está em 103.575, mas mesmo assim em alta de 0,13%. A Rússia anunciou que já está nos testes finais da vacina e sinalizou que essa vacina poderá ser produzida no Brasil. Portanto, nós temos aí perspectiva rápida, né, de termos uma vacina se tudo for confirmado. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já se prepara para verificar a validade dessa vacina, ou seja, validar todas as experiências, e os russos parecem que, se tudo se confirmar, chegaram na frente ao descobrir uma vacina. Há centenas de vacinas em desenvolvimento em todo o mundo,
mas essa notícia balançou o mercado, né? Por isso nós temos aí, olha, a nossa bolsa em alta, outras bolsas na Europa agora em alta, encerrando em alta também, tanto na bolsa da Alemanha, como na bolsa de Paris, estou vendo aqui na bolsa do Reino Unido, e temos também movimento de alta nos Estados Unidos, que varia aí até de mais de 1% em alguns índices, como o índice Dow Jones. Ou seja, é uma perspectiva positiva. A nossa bolsa está em alta, o dólar se ajusta um pouco para baixo, é esperar que o governo não estoure os limites de gastos, conforme ele quer neste momento, para que o dólar não dispare de novo, né? Esse é o risco que alguns analistas apontam. Se o governo ultrapassar o limite de gasto, o dólar vai disparar, mas, por enquanto, ainda estamos em discussão com esses assuntos. De olho na informação, viu? Porque o mercado está se movimentando rapidamente e a notícia da vacina e dos estímulos à economia norte-americana tendem a alterar o comportamento do mercado durante toda esta semana. É com você, Fabiano. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E eu sigo o programa, agora vamos saber um pouco mais a respeito do que vem acontecendo com soja. Soja com negociação nos portos brasileiros. Coloca na tela aqui, soja com entrega em agosto. Deixa eu confirmar com a minha produção se é agosto mesmo, posição de agosto. Se é essa mesmo, o pessoal está confirmando que sim. Portos de Santos e Paranaguá com valor de referência a R$ 123,00 por saca de 60 quilos nesta terça-feira. É o que eu vou destacando para você antes de ir para o intervalo comercial, porque depois do intervalo comercial você vai saber a respeito do mercado do milho, vai saber também dos números que foram apresentados pela Única e muito mais. Eu volto já. Falo de novo, mais uma vez, a respeito do levantamento da Conab. E a Conab está prevendo agora para a produção brasileira de milho 102 milhões e 100 mil toneladas de produção. Esse número ele é relevante, já que eleva em quase 2 milhões de toneladas, quando comparado o 11º levantamento da safra, que foi apresentado nesta terça-feira, com o 10º levantamento de safra apresentado no último mês. Vou mostrar agora como é que está esse quadro de oferta e demanda, porque elevou a produção e um pouco estoque de passagem brasileiro de milho. Produção, como eu disse, agora em 102 milhões e 140 mil toneladas, 2 milhões de toneladas acima do mês passado. O consumo estimado igual 68 milhões e 420 mil toneladas. Exportações em 34 milhões e 500 mil toneladas, o pessoal colocou 38 ali, mas é 34 milhões e 500 mil toneladas, estoque em 10 milhões e 300 mil toneladas, os estoques brasileiros de milho aí estimados em 1 milhão e 600 mil toneladas, corrigindo o pessoal aqui do grafismo, é 34 milhões e 500 mil toneladas a exportação brasileira prevista nessa safra 2019-2020. Trago para você agora informações do mercado do milho internacional, mercado do milho lá nos Estados Unidos. E piorou um pouco, né? Uma notícia até boa, piorou um pouco as lavouras de milho norte-americanas. Isso dá aqui uma elevação para os negócios no curto prazo, que vão subindo 0,4%. Posição de setembro, 3 dólares 12 centes mais 2 o bushel. Dezembro, 3 dólares 24 centes mais 4 por bushel. Destaco também aqui as informações da posição de março, 3 dólares 36 centes por bushel. E também a posição de maio, 3 dólares 43 centes mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho negociado na Bolsa de Chicago. Olha, ainda hoje vou falar de café, daqui a pouco, na verdade, falo de café, falo do setor sucroalcooleiro e vou destacar também a participação do professor Marcos Fava Neves na live de hoje do canal do Boi. Aconteceu pelo YouTube e também pelo Instagram. Daqui a pouco você vai saber um pouco do que ele disse aqui no Agricultura BR. Vou para o intervalo comercial e volto já. Trazemos agora os números que foram apresentados pela Única, a União da Indústria Sucroalcooleira do país, com os dados somados da segunda quinzena do mês de julho, somando aí o que aconteceu e também o acumulado de safra. Vamos dar uma olhada então como é que se desenvolveu o setor sucroenergético do país. Nós temos aqui os dados de cana processada, a cana de açúcar processada neste processo aqui.
50 milhões e 480 mil toneladas, uma alta de 1,15%, de acordo com a Única, para a segunda quinzena do mês de julho. Trazemos aqui também o acumulado de safra, com 326 milhões 440 mil toneladas que foram processadas de cana, uma alta de 5,66% ao se comparar com o mesmo período do ano passado da safra 2020-2021. Vamos falar agora também a respeito do que está acontecendo em relação à produção de açúcar. Você tem aqui no Agricultura BR os dados em relação à produção, segunda quinzena de julho. Você vê aqui 3.410 mil toneladas, uma alta forte, é uma safra açucareira, 37,67% de alta para o açúcar, produzido na segunda quinzena, enquanto que o acumulado de safra já alcança 19.730 mil toneladas, uma alta de 47,64%, de acordo com os dados apresentados para a Única safra 2020-2021 de cana-de-açúcar. É açucareira, então destaque ali no açúcar, preços internacionais vêm bem e isso foi muito positivo para as usinas do Brasil de dupla performance, né? Tem dupla, tripla, até 4 performance de usinas, que elas são capazes de produzir açúcar, etanol, energia elétrica, entre outros produtos, mas essa questão do açúcar trouxe ali uma situação muito positiva para as usinas, depois daquela queda forte no petróleo e a queda do consumo por conta do Covid. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é café. E vamos saber agora como é que vem a operação com café lá na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo os dados. Eu tenho Nova York em queda neste momento. Posição de setembro, $1,10 mais 40 libra-peso. Dezembro, $1, 12 centes mais 85. Março, $1, 15 centes mais 25. E maio, $1, 16 centes mais 35 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Sigo falando de mercado futuro de café, nós vamos agora trazer em destaque no Agricultura BR como é que vem os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Robusta em Londres é negociado em dólar e tonelada e você acompanha comigo os números aqui em quedas acima de 1%, posição de novembro a $1.376 a tonelada, queda de 1,07%, janeiro $1.331, recua 1,91%, março $1.341, a queda de 1,83% em relação à queda do café, e maio $1.358, recuo de 1,66% para o café Robusta. Assim vem os negócios na plataforma de negócios lá da Bolsa de Londres. É inegável que há uma estiagem forte sobre o centro-oeste brasileiro. E isso tem feito com que os produtores se planejem para enfrentar uma estiagem, seja na agricultura, para o início do cultivo da soja, que deve ter atraso, a gente sabe disso muito bem, ou seja na pecuária, que está enfrentando aí uma situação complicada para a alimentação dos animais através de pastos, e é por isso que o produtor tem intensificado as suas ações em campo. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A produção animal a pasto depende de diversos fatores, entre eles o clima, a planta forrageira e animal. Além da identificação de materiais forrageiros adequados às diferentes condições de clima e solo, os princípios de manejo devem ser conhecidos e praticados adequadamente para que as pastagens possam se manter produtivas e persistentes.
Quem vai nos falar melhor sobre a infraestrutura da propriedade e a adoção de técnicas no manejo de pastagens para o período de seca que o estado de Mato Grosso vem atravessando é o meu convidado de hoje, que é zootecnista e com uma larga experiência em métricas na pecuária, Josinaldo Zanotti. Olá, Josinaldo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Olá, Pacheco, é uma honra participar mais uma vez, trazendo informação, conhecimento aos produtores que nos acompanham pelo Canal do Boi. Nesse período de seca, ocorre a redução na produção de forrageiras e, consequentemente, na produção animal. Como que o pecuarista pode intensificar a produção, diminuindo esse efeito, Josinaldo? Esse é o momento que nós consideramos um momento mais desafiador do ponto de vista produtivo, né? Nós sabemos que em todo o centro-oeste, de forma geral, a produção de forragem ela cai para 20%, 30% no máximo do potencial que a espécie forrageira tem nas águas, né? E, na verdade, o que a fazenda deveria ter feito, né? Começar o planejamento lá já no início da estação da chuva passada, porque essa curva de produção ela já é definida pelas espécies forrageiras, né? Então, nós sabemos que um bom dimensionamento de lote, de a parte dos animais, de equilíbrio de lotação, faz toda a diferença para que o animal ofereça desempenho nessa época. E como nós estudamos bastante fazendas em todo o Brasil, nós entendemos que esse é o período que a estratégia nutricional de fornecimento de um proteinado, de uma ração no coxo, ela deve oportunizar aos animais que eles tenham um ganho de peso, que nós chamamos de GMD, acima de 300, 350 gramas por animal por dia. Por quê? Porque aí o animal chega no desempenho anual de 550 gramas, que nós consideramos um desempenho bom, para que ele consiga produzir entre 6 e 7 arrobas por cabeça ano. Então, toda a estratégia, ela parte dessa premissa de que o animal precisa ganhar, na média do ano, 550 gramas. Então, o período seco, existe a necessidade do planejamento nutricional para que ele supere 350 gramas por animal dia. E como mensurar esse ganho diário? Nós gostamos muito de implementar rotina na fazenda para que o pecuarista consiga aproveitar a vacina de maio para fazer a pesagem dos animais, para fazer esse controle de estoque que ele tem no início da seca, né? Então, essa mensuração, na verdade, ela é muito simples, porque a fazenda precisa criar a cultura, a rotina de pesar os animais sempre que eles são embarcados para comercialização, sempre que ocorre a reposição e nas vacinas de maio. Então, pela conta de estoque inicial, pela conta do estoque final em quilos, mais as vendas, menos as compras, a gente chega na produção de quilos da fazenda, que quando dividido por 365 dias, pelo rebanho médio, nós chegamos no GMD global, ou seja, os 365 dias do ano, de forma geral, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Josinaldo, como fazer o ajuste da taxa de lotação no pasto? Esse é um ajuste fino que é importante. O pecuarista tem em mãos o histórico de lotação, de produção em cada área que ele tem disponível para o uso, né? Então, quando a fazenda não tem esse histórico, ela não conhece essa produção de arrobas por hectare, o que o pecuarista precisa fazer? Ele precisa começar a mensurar e ter em mãos o diagnóstico produtivo da sua fazenda, tá? Com isso vai fortalecer ele a ter um bom planejamento forrageiro, um bom planejamento de compra e venda dos animais nesse período que antecede a esse período seco. Ok, Josinaldo,
Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Estamos sempre à disposição. Divulgar conhecimento é um grande objetivo nosso enquanto agentes de transformação e que levamos aí no dia a dia resultado e mudanças para as fazendas. Acabei de conversar com o zootecnista Josinaldo Zanotti. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Fala um pouco mais a respeito de milho. O pessoal tinha comentado aqui nas mídias sociais a respeito do cereal. Produção brasileira 102 milhões e 140 mil toneladas na previsão da Conab. E o pessoal perguntou a respeito de 112 milhões de toneladas que eu tinha falado há pouco tempo. Nós tivemos uma empresa de consultoria privada que tinha previsto para ter uma campanha 2020-2021. Aliás, isso foi discutido num fórum, que agora está acontecendo todos online, e aí as empresas privadas de consultoria, elas estimaram a seguinte situação. No caso da soja, a campanha 2021 chegando a mais de 130 milhões de toneladas. 130 milhões e meio de toneladas é a previsão da Datagro. Enquanto que o milho poderia chegar até 112 milhões de toneladas na próxima safra. Esse avanço acontece exatamente sobre pastagens. Esse foi um assunto que nós conversamos com o Marcos Fava Neves, daqui a pouco na live, daqui a pouco você vai ver um destaque dele falando sobre pecuária e também a respeito desse posicionamento em relação à agricultura, sobre pecuária e varejo de carne. Mas, de qualquer maneira, há uma estimativa de elevação, sim, para soja e para milho na campanha 2021. O que muda em relação ao quadro de oferta e demanda? Hoje nós temos uma demanda extremamente elevada. Começo do ano, principalmente de 2021, vai ser pesado para a aquisição de alguns produtos, como soja. Se demandar soja, o preço vai estar nas alturas até a entrada da nova safra. Essa é a estimativa. Milho não é diferente. Milho também ali, segundo a Conab, vai ter pouco mais de 10 milhões de toneladas de estoque de passagem. Na prática, nós estamos vendo um mercado que está precisando de milho e não tem quantidades suficientes. O pessoal que está comprando de uma maneira assim mais comedida, não compra tudo que precisa, vai comprando de acordo com a necessidade momentânea. Olha, hoje nós tivemos uma live com o Marcos Fava Neves. O Marcos Fava Neves, ele respondeu sobre agricultura, sobre cooperativismo, pecuária, uma live sensacional, você pode acompanhar no YouTube. Na oportunidade, eu perguntei para a Andréa Mesquita, do Território da Carne, a respeito do comércio varejista da carne, e ela fez uma pergunta para o professor Marcos Fava Neves. Acompanhe. Bom dia, Fabiano. Bom dia, professor Marcos. Bom, a gente está surpreso positivamente. A gente já sabia que ia ter algumas mudanças no comportamento de consumo de vários insumos durante a pandemia, mas o que tem acontecido com a proteína bovina é um aumento da procura por açougues e casas de carne que comercializam esse tipo de produto, com vários empresários que a gente acompanha tendo recordes de faturamento durante a pandemia. E eu explico por que isso acontece, a gente tem acompanhado isso em vários estados brasileiros, mas principalmente porque com o fechamento do food service, né, de restaurantes e steakhouses, as pessoas passaram a procurar os açougues e as casas de carne para consumir esse produto em casa. Inclusive tem um dado
da Nielsen que traz que o do it yourself, que é o faça em casa, aumentou em torno de 150% a 170% durante a pandemia. Então, de fato, as pessoas estão fazendo mais as coisas em casa, não só refeições, mas também manutenção de forma geral, isso tem sido comprovado, o que faz com que, óbvio, as pessoas busquem alternativas de consumo doméstico. Então, acompanhando alguns alunos nossos aqui do Território da Carne, eles dizem que alguns cortes especificamente, cortes do dia a dia, chegaram até aumentos de 800% de compra durante a pandemia. Isso para nós demonstra que nós temos um potencial imenso, porque de fato a proteína bovina, ela é importante tanto para a saúde humana quanto para o desenvolvimento socioeconômico do país. Bom, eu tenho uma pergunta falando sobre exatamente o que a gente vivencia aqui. Muitos alunos nossos têm ficado preocupados com o aumento das exportações. Então, aproveitando essa oportunidade ótima que eu tenho aqui hoje, o quanto que o aumento dessas exportações, professor, pode fazer com que o nosso varejo interno se preocupe com esse aumento de preço que nós sabemos que já tinha acontecido de uma forma muito abrupta no final do ano passado e que agora volta a acontecer, óbvio também por conta da alta do dólar, por conta do aumento das ações de animais que são selecionados, animais mais precoces. A gente pode sim dizer que há uma possibilidade de seguir aumentando o preço e o varejo do mercado interno precisar reajustar isso para não ter que espremer as suas margens? Tá aí, professor Marcos Fava Neves, Andréia Mesquita, participação dela, titular do Território da Carne, influência, e o Território da Carne que leva treinamento aí para o pessoal do varejo no Brasil inteiro. Bom, obrigado, Andréia, pela tua pergunta, ótimo te ouvir, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí no Território da Carne, outra craque aí, né, do agro brasileiro. Essa questão da carne é outra vez um bom problema que nós temos. Toda vez que você vai precisar de choque de oferta, você vai precisar de investimento, você vai criar oportunidades para empreendedores, para pessoas, para quem está instalado. E é o que eu penso que vai acontecer na carne bovina. Primeiro porque a carne bovina tem trabalhado muito as questões de sustentabilidade, as questões de rastreabilidade, identidade de origem. Você vê que todos os grandes frigoríficos estão pondo um recurso muito grande em relação a isso. Isso é importante para o Brasil. Mostrar que aqui tem carne sustentável, tem produção de boi a pasto, tem uma série de coisas, né? Boi carbono zero, toda a história de sustentabilidade que nós temos pela pecuária que vai ser melhor contada e que ela também vai conseguir resolver os seus problemas, que são muito pequenos perto do que a gente tem aí da pecuária. Então, do lado da oferta, o que eu vejo pela frente vai precisar ter investimento e vai precisar produzir cada vez mais na mesma área para que a pecuária consiga liberar a área de pastagem para os grãos. Então, o que eu digo é que os pecuaristas vão ter que aumentar a lotação, usar mais tecnologia, pacotes, né, cuidar muito bem do seu custo de produção para conseguir fazer isso com resultado, porque a agricultura vai precisar tomar uns 15 a 20 milhões de hectares da pecuária nos próximos 20 anos. Então, nós vamos precisar desse ponto aí do lado da oferta. Do lado da demanda, o que eu tenho percebido é um crescimento cada vez maior do consumidor para saber mais sobre os tipos de corte, sobre as formas com a qual o produto foi feito, sobre a entrega nutricional, sobre a culinária, que você falou muito bem, saber fazer em casa um produto. Você tem uma vontade muito grande para aquilo que a gente lá atrás falava do marketing da carne bovina. Chegou o momento, as pessoas querem saber e querem conhecer. Então, com a retomada da economia brasileira, que eu espero começar a acontecer já no último trimestre desse ano, quem sabe esse horror, nós vamos ficar mais livres dessa situação do coronavírus e com certeza um crescimento no primeiro semestre do ano que vem, a cadeia da carne bovina tem que estar preparada para ofertar produtos, porque o consumo no mercado interno, restaurantes e outros segmentos que diminuíram com a pandemia,
E você falou muito bem, né? As casas de carnes aumentou as vendas. Nesse domingo eu fiquei batendo papo com um aqui em Ribeirão Preto, que eu tenho muita admiração dele, fiquei conversando lá, ele está muito contente com os resultados. Então nós vamos ter um bom problema de demanda. E também a parte das exportações veio para ficar. Não é só a China, mas a Ásia também experimentou carne bovina brasileira e gostou. Os chineses hoje comem 4 quilos por habitante por ano, vão comer 8 quilos por habitante por ano daqui a 8 anos, e o Brasil é o principal país habilitado a expandir a sua produção e fornecer para a China. Eu tenho a impressão que o chinês também vai diminuir o consumo de produtos exóticos, que até proibidos, que vão ficar, e ele vai se dar mais de presente, depois desse momento onde ele sentiu muito medo, algumas refeições especiais. E essas refeições especiais, com as economias dele, parte delas vai ser na carne bovina. Então eu acho que tem muito espaço na carne bovina. Eu acho que a carne que está vindo, na verdade não é carne, né? O substituto de carne de fontes alternativas, ele tem o espaço dele no mercado, não vai atrapalhar o crescimento da carne bovina, e nós temos um crescimento bastante grande na próxima década para fazer isso com eficiência. E assim, para eu não esquecer um último ponto, André, eu queria colocar na sua pergunta uma sugestão para os produtores que estão nos ouvindo agora, sejam eles pecuaristas como produtores de grãos. Nós estamos com uma situação de preços nesse momento muito boa. Eu entendo que vocês tiveram aumento de custo de produção, mas eu, como torcedor da agricultura brasileira, olhando para daqui 10 anos, eu gostaria que nesse momento os investimentos de vocês fossem para que vocês ficassem melhores e não maiores. Presta muita atenção nisso. Invista agora para construir margem na sua atividade. Você tem que produzir mais naquilo que você tem com custo menor. Cuidado com expansão, porque eu vi muita gente ficar maior e ficar pior ao longo dos últimos 20, 30 anos e acabar ficando no caminho. E fazer expansão num momento como esse, você vai comprar ativos inflacionados. Então guarda bem a minha frase. Fique melhor antes de ficar maior.